importante só destacar uma coisa. Essa taxa de 13,75%, a maior da história, não veio de janeiro para cá, não. Foi herdada por nós do governo anterior. Nós herdamos a inflação em alta por conta do descontrole de gastos exatamente do governo anterior? Ou será que todo mundo esquece que usaram quase 400 bilhões de reais para comprar a eleição? E sem sucesso, não conseguiram. Houve o maior esquema de compra de votos que tem sentido na história, desde a nossa independência. Foi instituído no governo passado. Se teve um descontrole das contas públicas para o gasto, foi a partir de janeiro, fevereiro do ano passado, com as medidas que foram utilizadas só do ponto de vista eleitoreiro. Isso levou ao crescimento da inflação e levou a essa taxa de juros de 13,75% que nós estamos herdando. Nós inauguramos desde 1º de janeiro um conjunto de ações para reconstruir o país. Brasília, faziam campanha contra a vacinação nesse país. A vacinação voltou. Brasília, nesse país, não tinha programa social para os mais pobres, 3 milhões. O Bolsa Família voltou. O salário mínimo voltou a ter aumento real, o que não tinha há 4 anos. O Minha Casa Minha Vida, um programa de habitação consistente, vai atender até o final desse governo 2 milhões de brasileiros. 25 mil médicos estão sendo contratados para atender as comunidades que mais precisam, em um programa que havia sido desestruturado nos últimos 4 anos. A tabela do imposto de renda voltou a ser corrigida, beneficiando 13,6 milhões de brasileiros, o que não era há 4 anos. Então é importante dizer para que foi a PEC da transição. Porque este governo começou quando o outro governo, na prática, deixou de governar. Aliás, governou pouco. Era muito especializado em motociata, em fake news. Governar era algo que eles não estavam muito acostumados. E desde o dia 30 de outubro do ano passado, se dedicaram somente a tentar dar golpe de Estado. Fracassaram. E nós, na prática, tivemos que aprovar uma PEC da transição para começar essas medidas de reconstrução. Essas medidas agora têm que ser aprovadas pelo Parlamento. O ministro Fernando Haddad, como foi muito bem dito pelo meu colega de oposição, esteve na Câmara e no Senado essa semana. Fez a apresentação do que vai ser o novo arcabouço fiscal, a nova âncora fiscal. E eu não acredito que meus colegas de oposição vão votar contra. Porque, veja, eles vão de convir comigo que responsabilidade fiscal não é um princípio de direita, nem de esquerda, nem de centro, é um princípio do Estado brasileiro. Então, até em coerência ao discurso, eu quero contar e contarei com o voto favorável deles para a nova âncora fiscal que está sendo apresentada. Olha, nós estamos aguardando aí os projetos que o governo deverá enviar para o Congresso Nacional, né? Nós temos primeiro um impasse que precisa ser resolvido sobre a tramitação das medidas provisórias, que é uma ação ou um assunto que afeta as 2 casas legislativas, mas o fato é que nós não recebemos ainda uma sinalização do governo de que forma essa agenda que ele quer implementar vai ser materializada através de projetos de lei. O único projeto que foi anunciado, né, fruto inclusive de uma conversa que tivemos com o ministro Haddad na semana passada, foi o arcabouço fiscal. Essa conversa foi uma exposição de 10 a 15 minutos do ministro, respondeu perguntas dos senadores e, em seguida, foi disponibilizado um PowerPoint, que eu particularmente só tive acesso após a reunião com o ministro. Nós não temos ainda o projeto, não conhecemos o seu detalhamento, mas é preocupante, né, esse início, porque o ministro projeta um aumento de gastos, de investimentos em função do crescimento da receita, na proporção de 70%, mas a partir de uma base que foi inflada no ano passado. É sempre bom lembrar que houve a PEC da transição, 200 bilhões de reais foram acrescidos ao orçamento, dos quais 145 bilhões foram excepcionalizados pelo teto, e há um percentual aí em torno de 70 a 75 bilhões de reais para investimento. Então, nós estamos aguardando aí que haja uma preocupação do governo com a qualidade do gasto público, com a melhoria da ação do Estado, a eficiência do Estado. Não se fala mais em reforma administrativa, por exemplo, né, na necessidade de melhorarmos o atendimento à população, melhorarmos a eficiência e a produtividade do governo, e isso certamente vai continuar
a pressionar a dívida pública no sentido ascendente, o que vai dificultar qualquer queda de juros e, por via de consequência, crescimento econômico no médio prazo. Bom, primeiro só uma consideração, como historiador eu sou, uma rápida consideração em relação ao comentário do meu colega. Em primeiro lugar, tem uma categoria na história chamada anacronismo. Anacronismo é fazer análise de situações do passado com as categorias do presente. O meu colega me parece que incorreu nesse erro de anacronismo. Ele se reportou há 20 anos atrás, no início do governo Lula. Mas, já que foi feito este convite, uma rápida digressão. O presidente Lula herdou daquela vez também uma altíssima taxa de juros e o Brasil em uma crise de crescimento econômico. O presidente Lula deixou em 2010 o país crescendo a 7%, os juros estáveis e o Brasil de volta entre as grandes economias do planeta. Foi este o cenário, foi este o país que o governo do presidente Lula recebeu e deixou 10 anos, recebeu e deixou 8 anos após. Além disso, em relação à taxa de juros, bom, vocês viram ainda há pouco a pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha aponta que 80% dos brasileiros aprovam o presidente da República está debatendo publicamente a taxa de juros. Aliás, eu acho melhor termos um presidente da República que debate a taxa de juros do que ter um presidente da República que recomenda cloroquina em época de pandemia. Eu acho melhor termos um presidente da República que debate a taxa de juros do que um presidente da República que diz que durante a pandemia as pessoas não devem usar máscaras. É este tipo de salto civilizatório que nós estamos tendo. Eu até entendo, eu quero ter com meu colega Rogério Marinho uma relação de líder de governo e líder de oposição, uma relação realmente, do ponto de vista dele, de colaboração. Mas dizer, me permita, que nada aconteceu nesses 100 dias, talvez seja uma espécie de negacionismo herdado. Porque, de fato, no passado, não tinha Bolsa Família, não tinha um programa social consistente que reintroduzisse 3 milhões de pessoas a perspectiva de ter comida, prato da mesa por dia, de ter cidadania. No passado, era auxílios emergenciais. Por falar em auxílios emergenciais, o primeiro de 600, a expansão de gastos, não vamos ter memória seletiva, né? Lembra do presidente na TV atentando contra a pandemia e resistindo à expansão fiscal que era necessária naquele momento e sendo contra os R$600. Foi o ministro Paulo Guedes que, no primeiro momento, fez uma declaração contrária aos R$600 naquela época, em 2020, para os mais pobres. Então, convenhamos, nós voltamos a ter um programa social consistente, que não é programa eleitoreiro, como foi ano passado, que tinha data para acabar no dia 31 de dezembro. Nós voltamos a ter... eu entendo a memória seletiva, porque 4 anos sem reajuste salário mínimo, talvez tenham ficado desacostumados. Mas o Brasil voltou a ter reajuste salário mínimo real para os trabalhadores, que não tinham, pelo menos desde 2017. Eu entendo a memória seletiva, porque, enfim, eles eram opositores a ter médicos nas comunidades mais distantes. O Sado Marinho é do Rio Grande do Norte. Sabe o que comunidades do interior do Rio Grande do Norte, o quanto precisam de atendimento médico e que não tiveram. Nós temos 25 mil médicos brasileiros que vão ser contratados para isso. Enfim, o senador sabe, assim, a memória seletiva dá conta que, por exemplo, no passado não se tinha vacinação. Aliás, tinha um presidente da República que atentava contra a vacinação. Dá uma olhada nos intervalos de televisão e você vê de volta um governo que voltou a incentivar a vacinação dos brasileiros, né? Em relação aos precatórios, eu quero lembrar, me parece que não foi do ministro Haddad a frase, está vindo um cometa na nossa direção, se referindo aos precatórios. Me parece que essa frase foi do ministro Paulo Guedes. Deixa eu lembrar, parece que o ministro Paulo Guedes foi o ministro do governo anterior, né? Então, vamos aos fatos concretos. Em 100 dias, nós estamos fazendo um esforço danado para reconstruir esse país que foi destruído e envolto ainda em tentativas de golpe. Porque foi isso, do dia 30 de outubro até o dia 1º de janeiro, o governo anterior só se dedicou a tentar um golpe de Estado. E o ápice, a tentativa frustrada, foi o dia 8 de janeiro, quando invadiram os símbolos da República, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Enfim, foi esse país com taxa de juros de 13,75
a maior taxa de juros, vou ajustar, mas a maior taxa de juros dos últimos anos, que foi recebido por nós. Eu vou fazer esse devido ajuste. Mas foi também o presidente Lula que recebeu uma taxa de juros gigantesca em 2002 e devolveu o país com um crescimento de 7%. Este mesmo presidente Lula que volta ao governo agora para reconstruir o país.